Fala galerinha do canal da Cigar 019, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de dicas. Se este senhor está presente é porque a dica vai ser bem legal. Quer saber o que você pode comprar com até 100 realezas aí da sua carteira, do seu cartão, do seu limite do cartão das Casas Bahia? Vem com a gente porque hoje nós vamos dar alguns exemplos para você que procura por um custo-benefício bem legal. Mas antes de continuarmos, é claro, diretor, roda a vinheta pra nós. Bom, vinheta rolada, mais uma vez, pedidos de sempre. Se inscreve, compartilha, curta esse vídeo aqui e assista o vídeo todo. Depois você vai comentar aqui embaixo qual desses charutos que nós vamos falar aqui que você já degustou e que você gosta ou não gosta. Porque a opinião do povo é a opinião de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Com certeza. E pensar no bolso sempre é importante. Fumar bem com um bom investimento, sem machucar o bolso. Exatamente. Vocês estão vendo toda a elegância, aquela voz macia, veludada, tipo Dreyer, que desce redondo e reanima. Calibrada sem conhaque. Meu querido Arthur, seja bem-vindo mais uma vez, nosso querido canal da Cigar 019. E por que eu trouxe o Arthur aqui? O Arthur tem quantos anos de loja até o senhor virar embaixador de marcas, meu querido? Estamos de mercado 29, né? 29 anos. Alguns desses, vamos falar uns 15 anos, num atendimento a consumidor final, em diferentes momentos aí dentro desses 29 anos. Que legal. E a ideia aqui é aproveitar essa expertise do Arthur, dessa vivência em loja, justamente para falar um pouquinho sobre custo-benefício. Porque hoje, no Brasil, a gente tem de charutos de entrada 25, 30 reais, e aí o céu é o limite, né? Não falando só de off-Cuba, a gente tem várias nacionalidades aqui. Hoje nós vamos falar especificamente de off-Cuba, que é para você que tem curiosidade, muita gente nova chegando no canal, para ter essas dicas que são interessantes para a pessoa que está começando também, né, Arthur? Sim, e o pessoal que às vezes está começando não tem ideia do fumador mais tradicional, mais veterano, do hábito e frequência que esse fumador tem, né? A gente conhece, você também, alguns clientes que fumam aí 5, 6, eu tenho um amigo que encontrei com ele outro dia que está fumando 10 charutos por dia. Meu Deus! Então, resquícios de pandemia isso ainda, né? Ainda, realmente é resquício de pandemia. Então, às vezes as pessoas não têm a ideia desse perfil e não entendem a proposta também de a gente falar sobre essa questão de preço, de bons charutos com investimento dentro dessa faixa. Né? Legal. Vamos começar aqui, vocês vão me ver sair e voltar, porque nós estamos aqui com uma colinha com todos os charutos que nós vamos falar. E eu quero iniciar justamente por esse cara aqui, que há muito tempo atrás chegou no Brasil, e quando eu experimentei e provei, eu gostei bastante. Estamos falando aqui do Flor de Oliva, charuto produzido pela Oliva, no nome a gente já tem esse spoiler, né? E é um charuto que você tem duas versões, a versão madura e a versão natural. E é um charuto muito legal, com custo-benefício, segundo a minha colinha, deixa eu dar uma olhada aqui, segundo a minha colinha, entre 45 e 55 reais. É um charuto para quem quer conhecer long filler, para quem quer conhecer o mundo dos off-Cuba e quiser entrar por esse cara aqui, é uma boa pedida, né, Arthur? É uma boa pedida. Dentro do portfólio de Oliva, nós tivemos a oportunidade de rever isso lá agora recentemente. É um charuto também que pode ser uma primeira opção de quem já andou no degrauzinho assim de fortaleza mais baixa, suave médio, e pegar um charuto já médio, já que entrega um pouquinho mais de sabor e corpo também. Legal. Então, dentro da linha do Oliva, bastante interessante. Legal. Nas lojas, ele já está há algum tempo, então procura aí na sua tabacaria de confiança, a tabacaria que você tem o costume de comprar, que é um charuto muito legal, ele vai entregar uma experiência bem interessante para você já conhecer, começar a conhecer, por exemplo, o que o tabaco da Nicarágua pode oferecer, todas essas variedades que tabacos nicaragüenses têm
por conta das regiões, terroir, a gente que esteve lá viu bastante sobre esse assunto também, né, Arthur? E primeiro passo dentro da oliva, ali, Exato. Né? Quem gosta de seguir uma trajetória de tabacos dos menos envelhecidos para mais envelhecidos, seguir o portfólio dentro do patamar de qualidade da marca, flor de oliva, para quem quer começar com oliva, é a nossa sugestão. Exatamente. Muito legal. Vou partir para o segundo aqui da nossa lista, que é uma outra opção de entrada de uma das marcas mais vendidas no Brasil. Estou falando aqui de Rosalones, vou mostrar aqui pertinho da câmera. O Rosalones seria o charuto de entrada para a Roya de Nicarágua agora, né? Sem dúvida. Mesma analogia que a gente fez com o flor de oliva, vale para o Rosalone, um charuto que entrega bastante também, saboroso. Estamos falando de um excelente tabaco Nicarágua, então é um passo assim bastante interessante para você começar com Roya de Nicarágua. Exatamente, e interessante falar que no Brasil hoje nós temos duas opções, o Reserva e o Autênticos. São dois charutos bem similares para as pessoas entenderem o que cada um pode proporcionar. É um charuto que eu gosto bastante porque já entrega toda esse perfil da Roya de Nicarágua, e o custo dele, deixa eu pegar aqui a minha colinha, estamos falando de um charuto que vai dos seus 50 a 60 reais, dependendo da bitola. Sim, né? Temos aí pelo menos 3, 4 bitolas dentro do mercado. Eu cheguei a trabalhar com pelo menos 3 quando estava aí na frente de varejo. Excelente opção também. Legal, e até aproveitando que o Arthur está aqui, antes de partir para um outro Roya que está aqui na sequência, que é o best-seller da marca no Brasil, quando a pessoa vai até a loja, Arthur, qual que é a primeira pergunta que ela faz para o lojista? É preço? É fortaleza? É origem? Como que funciona isso? Depende um pouquinho do perfil de fumador. Se é uma pessoa iniciante, normalmente ele vai buscar, esse é um cuidado também que a loja deve ter, de conhecer o perfil para não indicar um charuto corpado, muito forte, muito condimentado, para alguém que não está acostumado a fumar esse tipo de tabaco, especificamente mais a gente está falando de Nicarágua, no caso. Então é buscar um charuto, normalmente ele busca um charuto de uma bitola, um robusto, que é uma fumada de 40, 50 minutos, e buscando alguma coisa que não impacte muito ele na fortaleza, por esse receio inicial que às vezes o novo fumador tem de começar no mundo do charuto. Isso é interessante porque eu sei que tem muitos lojistas que nos assistem também, até para saber de novidades e tudo mais. Sim. Isso para você, lojista, é uma dica bem interessante, porque de repente a pessoa chega dizendo, não me interessa preço, eu quero comprar o que você tem de melhor. Só que às vezes o melhor que a pessoa tem ou a loja tem, talvez seja um charuto que quem está iniciando não possa compreender numa primeira degustação. Sim. Né? E aí não é questão de preço, é questão de entender realmente o que o cliente busca, justamente para não espantar. Sim, para que a pessoa venha subindo degrau a degrau nessa degustação, né? Exato, exato. Ele construiu aquela referência de sabor, de complexidade, de corpo, entender um pouco isso para evoluir, aproveitando melhor o investimento que ele está fazendo naquela marca que ele está pretendendo degustar. Exatamente. E falando em investimento e falando em valorizar o seu rico dinheirinho, vamos aqui para o segundo charuto, ou duas linhas que fazem parte da mesma família. Estamos falando aqui do Roya Clássico e o Roya Clássico Médio Siglo. Dois charutos que possuem o mesmo blend com capas diferentes, né, Arthur? Sim. Confirmamos isso na fábrica, né? Exatamente. Não sei se você pensou no que eu vou sugerir, mas a ideia aí vale um pouquinho para quem já experimentou, já tem aquela curiosidade, que é uma coisa comum também, quanto que a capa interfere no blend. Se você quer fazer um teste, está aqui uma marca e duas opções ótimas para você tirar essa dúvida. Fume o clássico, depois fume o clássico médio siglo, você vai começar a entender um pouquinho o peso do sabor da capa no blend. Exatamente. Aqui, inclusive, ó, não sei se pensando nisso, mas muito interessante, nós temos aqui dois charutos de mesma bitola, que é o número 6, com capas diferentes, mesmo blend. Se você tiver a oportunidade de comprar os dois e fumar os dois ao mesmo tempo, a experiência vai ser ainda mais interessante. É um charuto que parte de 50, 55 reais, então tá bem tranquilo em relação a isso. Essa linha clássico e clássico médio siglo no Brasil é best-seller. Grande parte das lojas dizem que é o charuto off-Cuba mais vendido.
justamente porque entrega muito por um valor espetacular, Sim, né, Arthur? é a marca simpaticíssima, eu sempre disse. A construção do portfólio da Roya me agrada demais, eu acho que ele é muito claro, ela é muito didática também, é uma experiência para quem está começando, é uma marca muito interessante. Exatamente, você vai ter o Roya Clássico, o Rosalones, que é um pouquinho mais em conta, vai ter a linha Antanha, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente dela aqui, Exato. obras maestras, então você tem um portfólio completo, acredito eu, inclusive, já falei em vídeos, que na minha opinião é o portfólio mais completo quando nós falamos de Nicarágua, por exemplo, que você tem desde o mais suave até o mais encorpado, que é o nosso querido Dark Corojo 6 de 5. Esse é perigoso. Vou colocar de volta os Royas aqui, porque eu quero falar de outro charuto bem legal, que já está no mercado há um certo tempo, que é o Montosa. Montosa chegou no Brasil em 2 versões, com capa Connecticut e uma capa mexicana, na versão Maduro. É um charuto, até para a gente também passar para o pessoal, é um charuto produzido por uma das maiores empresas tabacaleiras do mundo, né, Arthur? Sim. Eles têm 2 divisões, metade ou grande parte da parte maquinada é produzida na Alemanha, e a outra parte manual produzida na República Dominicana, né? Importante destacar, principalmente porque ela está aqui dentro do mercado, não é tão visível, não é tão conhecida do público brasileiro, mas a Arnold André é uma das maiores empresas da Alemanha, uma empresa centenária e que recentemente, estamos falando aí 2015, entrou nesse mercado de charutos long feeder, produzindo as marcas dela na República Dominicana. Exato. Então você tem 2 opções aqui, são 3 bitolas, short robusto, robusto e touro, para ambas as versões, capa Connecticut e Maduro. E você quer saber mais sobre a Arnold André? Vou trazer um spoiler aqui, ó. Esse aqui vai entrar num próximo vídeo. Nós vamos falar de Buena Vista, Fire the Current e Incógnito. Por que se chama Incógnito? Vocês vão ver no próximo vídeo. Eu diria que temos raízes em outros países da América Central. Em outra isla. Muito bem, muito bem. Então, falamos de Montosa. Fica aqui o convite para você também fazer essa experiência, acender os 2 ao mesmo tempo, ou um de cada vez e entender o que cada um pode aportar. Charuto bem interessante, está no mercado há um certo tempo. E é interessante, Arthur, porque recentemente a gente teve uma chegada de muita coisa aqui no Brasil, né? Estamos falando de Alec Bradley, chegou coisa de Macanudo e também de Cal. E às vezes esses charutos que já estão no mercado acabam passando desapercebido, né? Que é o caso do Montosa, que está no mercado há um certo tempo, né? E é interessante essa questão do tempo que esse charuto está no mercado também. Muita gente pode ter fumado um charuto desses, mas um charuto que está há algum tempo no mercado, ele tem um ganho por envelhecimento que aconteceu dentro do próprio ponto de venda. Exato. Então mesmo que você tenha fumado, tenha tido uma experiência inicial agradável ou que você não apreciou tanto, vale a pena uma segunda fumada agora dentro de um tempo que você com certeza vai ter um charuto diferente. Exato. Principalmente quando a gente fala de Nicarágua, que você tem um ganho aí de equilíbrio, de complexidade com esse tempo que o charuto ganha. Até porque não dá para você tirar conclusão nenhuma fumando um charuto só, né? Exato. O pessoal sempre recomenda, nós aqui também defendemos essa tese de que para você ter a conclusão de um charuto fumar 2, 3 unidades, eu acho que é o mínimo, até para você entender o que cada perfil oferece, né? Sim, você tem um dia que você está ótimo, um dia que você não está tão bem, uma fumada de manhã, uma fumada à noite, todos esses detalhes interferem também para você formar esse julgamento. Exatamente. Bom, agora eu tenho em mãos aqui outro charuto que está no mercado há bastante tempo. Teve uma adição recente aqui no nosso mercado nacional. Estamos falando aqui de Perla Del Mar, 3 versões de capa. Estamos falando de Connecticut, estamos falando de Corojo, estamos falando de Maduro. 3 charutos que eu gosto bastante. O Maduro me encanta, de verdade. Eu tenho gostado bastante de charutos que tem essa capa mais escura, a capa madura, enfim, ou capa maduro, né, no tabaco no caso. Perla Del Mar é um charuto que tem também um sucesso bem legal no mercado, né, Arthur? Sim, estamos falando de uma grande empresa, J.C. Newman. Sim. É a empresa familiar mais antiga dos Estados Unidos.
e tem uma reputação assim maravilhosa. No caso aqui a gente tem uma diferença desses charutos que a gente vai ver aqui, que você está falando de um charuto prensado, um charuto box press. Exato. Também. Muita gente tem um receio às vezes de degustar um charuto box press, é bem interessante isso. Você às vezes se depara com esse receio pelas pessoas desconhecerem, mas é uma fumada muito interessante. Então, esse aqui, ó, tô até olhando na minha colinha aqui, Perla Del Mar, a gente começa a encontrar a partir de 60 a 65 reais no mercado. E talvez seja essa a primeira possibilidade de você ter o contato com o box pressed, né? Porque o processo que eles usam nesses charutos aqui é o box pressed, e às vezes é o que você falou, as pessoas têm um pouco de receio, putz, vai estar com o fluxo solto, por conta de ser box pressed, e isso não acontece nessa linha aqui, né, Arthur? É um charuto que, até pelo processo, ele é muito bem cuidado, né? Essa calibragem de quantidade de tabaco que você tem ali, passam pelo fluxômetro também, então é uma fumada que a gente sugere para você dentro de um box press. E as opções de capa também que você tem dentro para São 3 capas que vai ter essas diferenciações na sua degustação, com certeza. Então, mais essa dica para vocês, Perla Del Mar, as 3 versões aqui para vocês, que eu acho muito legal. O Maduro, cara, eu gosto e gosto bastante. Bom, agora eu tenho aqui, vou roubar um pouquinho nesse jogo aqui, nós falamos que iríamos falar de 10 charutos de até 100 reais, mas eu vou mostrar 3 linhas diferentes, porque no Brasil a primeira que chega é a Série V. Estamos falando de Oliva, chegou a Série V, sucesso absoluto, o pessoal adora essa marca. Depois tem a Série V Melânio, né? A capa madura, enfim, outra linha também espetacular. Mas nós temos também Oliva Série O, Série G e Série nada, Connecticut Reserve, que para mim são charutos muito legais. Eles têm um perfil um pouquinho diferente da Série V, com a pegada do tabaco também nicaragüense, né, Arthur? Sim, nós falamos do flor de oliva como entrada de oliva também. Na minha opinião, aí eles ficam num patamar até um pouquinho menor de fortaleza, né? E você tem essa opção. O Connecticut Reserve, eu sou fã de Connect, você sabe disso. Sim. É meu preferido aí, mas você também tem a opção de pegar charutos da marca Oliva, conhecer em grande estilo. Aí numa opção mais suave um pouquinho, como eu falei, em relação ao flor de oliva e em relação ao Série V e o Série V Melânio. A gente não está falando de tanta complexidade ainda, mas está falando de fumadas de muito boa qualidade. Exatamente. E bom, eu já falei algumas vezes que o tabaco Connecticut, em muitos casos, não me agrada, com raras exceções. O Connecticut Reserve é uma dessas exceções. A outra exceção nós vamos falar um pouquinho mais pra frente aqui, que eu também gosto bastante, porque, cara, eu acho que o tabaco nicaragüense ele consegue equilibrar bem essa questão vegetal que o Connecticut traz, que é característica desse tabaco, né? Justamente pela conta das especiarias, do picante que tem no tabaco nicaragüense, ele casa super bem com esse vegetal herbal que vem na capa Connecticut. Então aqui nós temos 3 opções, cara, muito legais, bem legais mesmo. E para você que quer conhecer um pouquinho mais da Oliva, sem partir para a Série V, que são charutos mais encorpados e mais complexos, aqui você tem a possibilidade de entrada. A partir de 65, 70 reais você já encontra charutos dessa linha aqui, que também são várias bitolas bem interessantes para você provar. E eu gosto bastante, cara. Para esse tipo de tabaco é um custo-benefício fantástico. Estamos falando de oliva, bitolas, né? E 2 bitolas, normalmente aqui no mercado você vai encontrar o robusto e touro. Sim, né? Exato. Eu, particularmente, sempre que experimento um charuto, isso não é uma regra, mas é o que eu gosto de fazer. Toda vez que eu experimento um charuto novo, eu gosto de experimentar a bitola robusto, para daí sim partir para as outras bitolas e entender o que cada uma oferece. Tem sido o meu padrão também, como sugestão, é um tempo de fumada adequado, não intimida tanto, e você consegue perceber, ter aquela identidade daquele blend para fazer uma variação daquela fumada. Exatamente. Então tá aqui mais 3 opções. Roubamos um pouquinho, vai? Roubamos só um pouquinho. Falamos aqui de Oliva Série G, Série O e Connecticut Reserve. A próxima linha,
que é um charuto que eu gosto bastante também, e foi feito propositalmente, que é justamente para a gente ter esse feedback das pessoas. Estamos falando de Dom Diego Aniversário, tá aqui. É um charuto muito legal, diferente da linha clássica, que é aquela linha, inclusive eu vou pegar aqui para até mostrar para o pessoal também. European, European, enfim. Inclusive esse daqui foi um dos primeiros que eu degustei também, tá? Diferentemente desse daqui, ó. Deixa eu ver como é que tá o enquadramento no nosso retorno ali, ó. Esse aqui é um charuto extremamente suave, super saboroso. Esse aqui não. Esse aqui já traz uma fortaleza maior, sim, muito interessante. E, cara, é um charuto surpreendente, Arthur. Sim, não é um charuto para realmente quem está começando. O Europa indiquei bastante, gosto muito dele. Gosto de charuto suave. O Dom Diego é uma das marcas que eu tenho grande simpatia. Aqui você já ganha muito mais em complexidade, em intensidade, mas ainda dentro de um investimento fantástico. Estou olhando a cola aqui, ó. Surpreendentemente interessante o custo dele. Estamos falando do início de 65, 70 reais. 75 em alguns lugares você já encontra um robusto para você comprar. Sim. Eu acho que para você entender o que é essa complexidade que esse charuto proporciona, estamos falando de Tabacaleira de Garcia, sim, uma das maiores fábricas do mundo, que faz Vega Fina, que faz as linhas cubanas que vão para os Estados Unidos, Romeo e Julieta, Monte Cristo, H. Upmann. Então é uma empresa gigantesca e é um charuto que traz toda essa complexidade para você que quer conhecer coisas diferentes com uma complexidade e intensidade um pouco mais elevada. Aqui está um exemplo bem, sim, legal. Né? Tabacaleira, um dos fatores de tabacaleira é a obsessão pelo padrão, pela consistência, né? Então é um charuto que você conhecendo, gostando do blend, vai poder se divertir aí por um bom tempo. Sim, fica mais essa dica para vocês. Dom Diego Aniversário, eu gosto bastante. Aí eu vou passar para um outro charuto que também já está no mercado há um certo tempo. Estamos falando de Flor de Copan, linha Puros. E por que linha Puros? Honduras. Pouquíssimos charutos hoje no mercado brasileiro têm tabaco hondurenho. E no caso do Flor de Copan, é um belíssimo exemplo também de Tabacaleira de Garcia, sim, só que produzido em Copan, no caso. É um charuto muito legal. E aqui a gente está falando de um puro Honduras. Né? Exato. O puro, para quem não sabe, é o charuto produzido todo com um tabaco de um determinado país e fabricado nesse país onde os tabacos são produzidos. Então, no caso aqui, você tem um puro hondurenho, charuto fantástico também, sempre me agradou. E essa questão também, né, desse tempo aí de envelhecimento que ele ganhou aí nas prateleiras. Sim. Sugiro bastante você conhecer. Esse aqui eu vou até tirar do celofane. Olha a capa desse charuto. Que belíssima capa. Que belíssima capa, cara. É um charuto que no mercado, tô até olhando na colinha para ver se eu não estou dizendo errado. 70, 75 reais você já pode comprar um Linha Puros para você ter essa percepção do que o tabaco hondurenho pode aportar. Sim. Cara, eu acho um preço justíssimo, né, Arthur? A peculiaridade dessa região ali de Copan que tem o seu sabor característico, então é uma experiência diferente para quem quer conhecer um charuto de Honduras. E o que é legal, todo mundo ali da América Central briga por ter sido o primeiro lugar a se produzir um charuto, sim, o primeiro lugar com origem de tabaco, enfim. E falando de Honduras, existe um registro um pouquinho antigo, de um charuto já enrolado, né? Sim, relatos de que se encontrou um fóssil de um charuto. Um fóssil de um charuto, dizer, cara. Né? Isso é muito legal, porque cada um vai abraçar a sua cultura, óbvio, né? Tem sempre muita história legal, muita coisa bacana, a gente acaba aprendendo em todas as visitas que a gente faz. E tem essa questão de ter sido encontrado um fóssil, sim, ou algo há mais de 1000 e sei lá, sim, tralalá anos, né? Isso por ser uma região onde sabidamente o povo maia chegou a viver durante um tempo, a habitar ali. Então tem essa ligação sem dúvida com essa tradição do uso do tabaco. Então é isso que você falou, né? Uhum. História também, a gente compra muita história, isso é muito bacana. E é legal porque, por exemplo, maias, incas, essa galera que
usava tabaco em cerimônias religiosas e tal, obviamente ele já enrolava o seu charutinho ali, sim. Não sei se estava bem fermentado, mas enfim, enrolar. Vamos partir para a próxima linha aqui, que esse aqui não dispensa comentários. Estamos falando de a linha Antanho, da Joya de Nicarágua. Esse aqui é um sucesso absoluto. A partir dos seus 80, 85 reais você já encontra charutos da linha Antanho. Alguns ultrapassam os 100 reais ali, mas para você conhecer o que é a linha Antanho, você consegue a partir de 75, 80 reais encontrar coisas bem legais no mercado, né, Arthur? Sim. Só destacando que não são charutos assim para quem a gente possa dizer que está iniciando. Exato. Né? Aqui a gente tem bastante história também da Nicarágua, né? Mas é um charuto que a gente gosta de sugerir para quem já andou um pouquinho aí nos degraus de fortalezas mais baixos, que é partir para um charuto de excelente qualidade, mas com excelente custo-benefício, voltando àquilo que eu falei da Joya, exato. Que me agrada muito por essas coisas aí, como esses dois charutos que a gente está mostrando aí pro pessoal. Inclusive aqui em mãos, ó, tenho aqui um Antanho Gran Reserva, que eu gosto muito, e um Antanho original, só que o original edição Brasil, tem essa anilha aqui embaixo, que é um charuto que veio para o Brasil ano passado, 2024, lançamento, e no blend original foi acrescentado um tabaco mata fina, muito legal, porque para você entender, a Joya de Nicarágua sempre foi conhecida anteriormente ao lançamento da linha Antanho como charutos mais suaves, usado Casa Branca e tudo mais, e aí o próprio mercado norte-americano, que é quem dita as regras em muitas marcas hoje no mundo, pedia coisa mais encorpada. Sim. E no caso desse Antanho Brasil, é para a gente fumar com orgulho, né? Exato. A Joya não costuma fazer isso. Foi uma homenagem da Joya ao nosso mercado aqui. Então, charuto para você fumar com esse prazer e ter orgulho de fumar um charuto com essa homenagem, esse grau de homenagem que a Joya fez para nós. Exato. Como eles mesmos da Joya dizem, é o charuto mais brasileiro da Joya de Nicarágua, por motivos óbvios, é claro. Eles mexeram um pouquinho nesse blend original do Antanho, que é muito legal. E nós falamos anteriormente sobre o Dark Corojo, que é uma série da linha Antanho. Hoje na linha Antanho você tem o Antanho original, o Antanho Gran Reserva, o Antanho CT e também o Dark Corojo. E é muito interessante a história do Dark Corojo, porque a Joya lança a linha Antanho, por conta do mercado norte-americano pedir coisas mais encorpadas e tal. Lança o Gran Reserva, que era para dar uma acalmada no charuto, com um envelhecimento maior, 5 anos. E o mercado norte-americano fala, mas esse Antanho aí já não é mais tão forte, não. Aí eles vêm com o Dark Corojo. Sim. Esse sim, para fumar com cuidado. Esse, será que nós temos aqui? Deixa eu ver. Temos aqui. Vou mostrar para vocês. A carinha dele já é uma carinha intimidadora. Dá só uma olhada. A anilha preta já mostra também a... Nós já falamos algumas vezes aqui, porque no site eles fazem a classificação de 1 a 5. No caso do Antanho Dark Corojo, é 6 de 5. Então, muito cuidado com o Antanho. Respeita o menino. E depois, o último que é acrescentado da família Antanho é o Connecticut, o Antanho CT. Muito legal. Outro que eu gosto bastante com o capa Connecticut. E aqui, para terminar a nossa lista, eu quero falar do Vega Fina clássico. Deixa eu ver o valor dele aqui. Esse aqui, Vega Fina clássico, Classic, né? Que em breve teremos novidades em relação à identidade visual e tudo mais. Esse aqui parte de R$90, você já começa a encontrar opções no mercado para você degustar. E é um charuto muito legal, mais suave. Para o pessoal que está familiarizado com esse cara aqui, ó. Esse aqui é o best-seller da Vega Fina do Brasil, que é o Vega Fina 1998. Best-seller. Você também encontra alguns desse abaixo dos R$100, né? Mas eu queria falar sobre o clássico porque é outro charuto que está no mercado há um certo tempo, mas às vezes passa desapercebido. Sim, esse um perfil mais tranquilo, né, Arthur? Muito tranquilo e uma grande opção aí para o lojista que quer oferecer um produto de qualidade para o iniciante. O Vega Fina Clássico é fantástico. Tem as opções do... Inclusive ele tem o Ralphzinho Corona também, né? Nessa opção aqui, acaba saindo um pouquinho mais caro, mas cara, olha esse tubo. Baita presente também, né? Vem com cedrinho, tubinho para você guardar, dá de presente para as pessoas.
Olha que apresentação, cara. Que incrível apresentação. O tubo, com o tubo vai ficar um pouquinho mais caro, um pouquinho acima dos R$100, mas às vezes vale investimento para você presentear alguém, surpreender aquela pessoa que gosta de charuto com uma apresentação e um charuto bem legal, com um custo-benefício super interessante, que é aqui problema de construção, envelhecimento de tabaco, isso você não encontra nesses charutos que a gente está mostrando aqui. Eles sempre vão passar por um controle rígido de qualidade e também muito rígido a questão de fermentação, armazenamento. É muito, muito, muito criterioso. Todas essas marcas que nós falamos, eles fazem um processo espetacular. Falando de novo, Tabacaleira de Garcia. Exato, mais uma vez. Então aqui a gente falou de Tabacaleira de Garcia uma, duas, três vezes de Tabacaleira de Garcia. Então são produtos que vale muito a pena, se você não conhece, vale a pena você experimentar. E dito isso, roubamos aqui um pouquinho mais de 10, né? Temos algumas opções interessantes aqui. Um bônus, né? Então, para você, de todas essas marcas e séries e linhas que nós falamos aqui, qual que você mais gosta? Se fosse para escolher um aqui, Arthur, qual que você escolheria? Eu sou muito fã do Vega Fina, como eu te falei, e ali o Roya também é um charuto que eu sou um pouco apaixonado. Eu fumaria um por dia. Um de cada um por dia. Assim. Não consigo escolher, porque temos excelentes opções aqui com um custo muito legal. Até R$100, todos esses que estão aqui apresentados a vocês, vocês encontram em tabacarias e vale muito a pena. Se você não conhece, vale muito a pena conhecer todos. Faz uma listinha, vai comprando aos poucos, vai experimentando aos poucos. Depois você volta aqui e comenta o que você achou de cada um deles. Sim, né? Muito bacana isso que você falou do registro, né? A gente falou da percepção de capas, a diferença de capa. Tudo isso às vezes se perde se você não tem um pouquinho de método, de controle para você poder fazer uma avaliação. A nossa memória atrai a gente consegue guardar por um tempo, mas depois de algumas semanas, alguns meses, com tantas opções que a gente tem disponível, então se você gosta realmente de entender blend, conhecer e fazer, tem o seu registro e você pode revisitar esse charuto. Mencionamos aí a questão do tempo de envelhecimento no ponto de venda, e essa dica para você não julgar o charuto por uma única fumada. Exatamente. E tem a bitola correta para o tempo correto. Tudo isso faz parte do aprendizado da sua degustação. Enfim, se você tem 1 hora, você não vai pegar um charuto grande de 1h30, 2 horas, para que você tenha uma degustação interessante, sem apressar, sem acelerar o processo ali que você está na degustação. Poxa, só tenho 1 hora, vou pegar um touro. Não, pega um robusto, ou um corona talvez, vai te atender melhor. E você passa a entender o que cada bitola vai oferecer, porque tem uma sutil diferença de cada uma para outra. Sem dúvida. Senão não haveria a necessidade de ter bitolas. Pois é. Então fica essas dicas aqui para vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e qual desses vocês gostam, preferem e degustam com frequência. Certo ou não? É isso. Fechamos mais um? De novo. Obrigado pela sua presença. Espero que as nossas dicas aí ajudem bastante você no seu caminho aí nas degustações dos seus charutos. E se você gostou desse tipo de formato, desse tipo de vídeo, desse formato que nós fizemos, comenta aqui embaixo também que a gente pode trazer até 150. Sim. Para 500. Vamos subir a régua, né? Se falar de 500 aqui, eu já tenho alguns aqui que eu com certeza vou colocar na lista. Estamos falando de alguma coisa ali dominicana. Ops. Enfim, deixemos esse assunto para próximos vídeos, certo? Nós vamos ficando por aqui. Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp também. Aproveite que lá, ultimamente, temos feito umas coisinhas bem legais que eu estava olhando para cima aqui. Já não... está aqui entre nós. Só quem está no nosso grupo do WhatsApp sabe o que aconteceu com esse cinzeiro aqui. Que cinzeiro? Só vou falar isso. Então, venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que assim você vai participar de coisas exclusivas, certo? Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo desse gordo que vos fala. E um beijo desse magro que também vos fala. Sensacional. Até a próxima. Tchau.